falando ainda de eleições, né? Após aqui o povo de segunda-feira de ressaca, né? Ressaca política na cidade de São Paulo, que é o seguinte. Por que eu estou falando disso de ressaca? Porque eu vou só esclarecer algumas coisas, vou tentar ser breve aqui, porque a gente vamos ter muita coisa para falar ainda sobre o que está acontecendo, o que acontece, na verdade, dentro da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, predominante eleitorado, onde predomina o eleitorado, não é nos centros, nos grandes centros. Os grandes centros são polos industriais, polos de empresariais, tá? Então não há ali uma grande concentração de eleitorado. A maioria do eleitorado estão nas periferias aqui da cidade de São Paulo e são enormes. Vocês não têm noção. Quem não é de São Paulo, quem é de São Paulo vai entender o que eu estou falando, mas quem não é de São Paulo não tem a noção de compreensão realmente do que é esse cinturão aqui periférico, né? Porque esse cinturão periférico, a maioria das pessoas, 90%, eu vou dizer de 80% a 90%, né? São carentes, são pessoas ali que trabalhadoras, pessoas, né, que batalham, acordam cedo, passam 2 horas, 1h30, 2 horas, até 3 horas no transporte público para chegar até o centro e poder trabalhar nesses centros empresariais que estão ali, né, comerciais e empresariais, que estão no centro da cidade de São Paulo, né? Muito comércio no centro, 25, Brás, aquela região toda, Santa Efigênia, que é de eletrônicos e tudo mais. Então o eleitorado, ele passa por dentro do centro, vive ali dentro do centro, mas não mora e não reside, não vota no centro. Então o eleitorado ali é muito pouco. A direita concentra ali dentro, né? No centro comercial, empresarial, né? Ali do centro da cidade de São Paulo. A direita mais conservadora, o pessoal ali que é empreendedor, tá, os lojistas, essas coisas tudo. Então eles acabam, por não serem CLT, eles acabam optando, e a maioria deles tem crescido bastante o número de cristãos. O que o povo não entende nas periferias é o seguinte, que esses 2 candidatos, por exemplo, que estão aí, o Ricardo Nunes e o Boulos, os 2 são de esquerda. Então tá. Mas irmão, o Bolsonaro tá apoiando uma coisa errada, cara. Eu sou sincero em falar para vocês. O cenário que ele apoiou aqui dentro, junto com o Tarcísio, dentro da cidade, é do quê? De influenciar grande parte do eleitorado cristão, grande parte do eleitorado que pende para a direita, que não são direita, conservadores, mas pendem para a direita, estão ali se alinhando para conhecerem a direita, entendeu? Por causa do Bolsonaro e da figura do Tarcísio. Então eles não têm ali, eles conseguiram através do Ricardo Nunes, que é um centro-esquerdista, que tem grande influência dentro, nas periferias de São Paulo. Por quê? Porque ele foi criado e o eleitorado dele está aqui, nessas regiões, né? Zona Sul de São Paulo. Eu digo, na região do distrito de Parelheiros, distrito de Marcilac, distrito da Capela do Socorro, é o grande eleitorado dele, né? O que ele fez, na verdade? Ele se aliou com vereadores que também têm, vereadores, vai vendo, vereadores, que também tem grande influência aqui dentro, a não ser o PT, que está com o Boulos, mas ele se aliou aqui nesse conglomerado aqui de vereadores. Então ele buscou todo o apoio que tinha de um centrão e uma centro-esquerda aqui dentro, né? Para mim, na verdade, o centrão neutro não existe, ele sempre pende para um lado, né? Eu vejo assim a política. Então o que acontece?
ele partiu para a família do Goulart, que apoia ele, do Milton Leite, você tá me entendendo? Que bate recorde de voto aqui, não pôde ser eleito, mas colocou um outro candidato lá e ele conseguiu eleger esse cara. Não com tanta expressão de votos que nem ele, mas ele conseguiu transferir grande parte dos votos dele para esse que ele apoiou. Só que vocês têm que entender o seguinte, esse conglomerado é centro-esquerda. Então, ele não é de direita, não é bolsonarista, que nem o povo muito achou que era, e não é. O que o Pablo Marçal, na verdade, fez, ele tentou furar a bolha, furou até um pouco a bolha, atravessou para o outro lado. Como eu vi no Grajaú, Capão Redondo, tal, no seu Grajaú mesmo. Então ele conseguiu pegar uma fatia, só que a fatia que ele pegou é muito pouca. Assim mesmo deu uma grande expressão de voto, né? Contra o Boulos e contra a esquerda. Só que o que sobressaiu nessa eleição foi o voto do Ricardo Nunes. Porque esse conglomerado da Zona Sul de São Paulo é grande, 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 grande. E Milton Leite também tem na Zona Norte. Então o Milton Leite, ele é, assim, o conglomerado dele, de eleitores dele é expandido. Na Zona Leste eu não tenho tanta certeza, mas na Zona Norte, ele é envolvido com esse pessoal de escola de samba, essas coisas, então tem muito voto, cara. Tanto é que esse que ele elegeu aí é de escola de samba, né? Presidente de uma escola de samba, se eu não me engano, acho que é. Então, mas é envolvido nesse negócio de escola de samba. O que acontece na verdade? Na verdade, a população, eu vi muitos eleitores falando o seguinte, que vão votar, eu vou votar na esquerda porque ele defende o Bolsa Família. Não, eu vou votar no Ricardo Nunes porque eu não confio no Pablo Marçal, porque é direita, porque é de Bolsonaro. Então ficou nessa briga, nessa disputa. É que para você, eu fazendo um apanhado para que vocês compreendam realmente. E o grande eleitorado do Ricardo Nunes ficou na Zona Sul. Com certeza. Eu não vi os dados, não, nem preciso ver. Mas com certeza ficou na Zona Sul. Por quê? Pensa bem, um cara como o Milton Leite, que tem sempre não sei quantos mil votos aí para vereador, né? É muito, tá? Ele também sempre conseguiu fazer os mandatos dele. Então, e como o prefeito pegou a rabeira do Bruno Covas, né? Então teve metade do apoio do eleitorado do Bruno Covas também. Fora PSD, fora isso. Gente, é muito vereador e muito cargo comissionado que buscou voto para o Ricardo Nunes, tá? É muito. Não é à toa que ele sobressaiu, né? Mas ficaram todos ali mais ou menos no empate, né? Só que tem o seguinte, essa bolha que o Marçal tentou furar e tentou ultrapassar, a direita, vamos ser sinceros, eu moro na periferia de São Paulo, na Zona Sul, nesse conglomerado centro-esquerdista e esquerdista. E não é fácil atuar no meio desse conglomerado eleitoral, tá? Por quê? Porque você, com as suas ideias conservadoras, você não consegue chegar e não consegue ultrapassar certos limites, né? Então, o que acontece? O que a população dessa região, Zona Leste, Zona Sul, que são acho que são as maiores, não compreendeu e não conseguiu entender é o seguinte, que eles estão presos dentro dessa bolha centro-esquerda, esquerda extrema. E que essa aliança que foi feita entre 12 partidos fechou o cerco. Eu até admirei o tanto de votos que o Marçal teve, sabe? Ficando ali bem próximo do Boulos, 40 mil, 50 mil mais ou menos ali. E foi bem próximo. Só que eu também já imaginava esse cenário, né? Tanto é que eu disse nos meus vídeos anteriores, olha gente, a esquerda predomina
nestas regiões, nas periferias. É muito difícil um candidato de direita, conservador, conseguir passar. Porque o grande erro da esquerda, da direita, aliás, o grande erro da direita dentro da cidade de São Paulo é não ter base nessas comunidades. Não conseguir conquistar o eleitorado nessa comunidade, porque não tem base. Não tem base, não consegue, não tem base. Onde você anda aqui, você só vê. Eu não vi um papelzinho. A rua tá lotada de papel. Eu moro perto do lugar de votação, de uma escola, na mesma rua. A rua tá lotada de papel, né? Santinhos de campanha, lotada. Eu não vi um com M. E eu moro perto de um e voto em outro. Passei em três escolas. E nas 3 escolas, lá onde vota, eu não vi um papel com o M, lá do Marçal. Não vi um, somente Ricardo Nunes e Boulos. Desde candidato a vereadores, como candidato a prefeito. Não vi. Para vocês entenderem, tá? Isso é só para a população começar a compreender e começar a entender, né? Que enquanto não ultrapassar essa bolha, vai virar massa de manobra desse sistema centro-esquerda e esquerda, tá? É mais ou menos um resumo, um apanhado do que acontece aqui nessas regiões aqui dentro das periferias de São Paulo, tá bom? Então esse eleitorado não foi conquistado ainda, uma partezinha aderiu porque tem pensamento de querer prosperar, de ser empreendedor, de ser comerciante, qualquer coisa que seja. Então esse eleitorado não pegou, mas é muito pequeno, é muito pequeno. Porque se você somar os dois, centro-esquerda, olha aí, soma do Ricardo Nunes, que é centro-esquerda, e do Boulos, que é extrema-esquerda, o tanto de votos que não tem e como vocês desenham, como é desenhado o cenário centro-esquerda e esquerda dentro da cidade de São Paulo, que já vem há muitos anos predominando e governando. E infelizmente vai para mais 4 anos, né? Para mais 4 anos. Não tenho meu voto, Ricardo Nunes, não tenho meu voto, Boulos. Não vou votar para ninguém. Vou lá, simplesmente cumprir meu papel como cidadão, mas não voto, porque eu não creio nessa política. Não creio nessa política. Essa política em que o pobre cada vez continua mais pobre. Tem uma música que fala assim, pois é. Então o pobre tem que servir de massa de manobra, né? E o berrante tocado do Bolsonaro, Tarcísio e Malafaia funcionou, não é verdade? Então, infelizmente, grande parte da direita também votou no Ricardo Nunes por acreditar que ele é de direita, mas ele não é. E aí fica aqui minha indignação e eu vou falar para vocês de não ver, por enquanto, mais 4 anos, não ver um governo municipal de direita conservadora dentro da cidade de São Paulo. Eu queria ver como que se sairia isso, mas infelizmente não foi dessa vez, né? E titio Silas Malafaia, fiz um vídeo aí, se vocês quiserem ver aí, tá um vídeo anterior aí, tá bom? Titio Silas Malafaia é um camaleão. Vai lá ver o vídeo que vocês entenderam. Deus abençoe a cidade de São Paulo e abençoe muito e cuide de nós e nos dê livramento.